Hoje eu vou te explicar, através de dados, em qual momento do Bitcoin nós estamos vivenciando. Porque esse momento, além dele ser traiçoeiro, ele é extremamente perigoso para os investidores. E eu vou te mostrar isso através de dados, a gente vai olhar para o passado e você vai entender exatamente do que eu estou falando nessa nossa análise de hoje. Bom, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever, pois aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana. Principalmente quando eu falo sobre a análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixa o seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico, que é o que nos interessa aí. Olha só, primeiro para a gente entender ali se o varejo ele está no jogo ou não, uma das métricas muito importante para a gente fazer em cima disso é entender exatamente o número de novos inscritos dentro dos canais de YouTube. Aqui nós vamos começar por uma análise social. O que seria uma análise social? Exatamente a gente vê o comportamento das pessoas, da sociedade, o que elas estão fazendo em direção àquele ativo. Se a gente tem um interesse em números de views, em números de novos inscritos, por exemplo, isso significa que as pessoas elas estão querendo se manter informadas sobre cripto. Então, isso significa que elas querem investir sobre cripto. A análise social é uma maneira que a gente faz para entender exatamente esse comportamento do varejo. Muitas pessoas sempre vivem falando, né? O varejo chegou, o varejo não chegou. Existem métricas para a gente verificar isso daqui. Entenda que no ciclo passado a gente teve o varejo chegando ali de uma maneira muito forte, de uma maneira muito agressiva. O varejo ele sempre vai chegar ali mais para o finalzinho das movimentações, tá? Veja que depois que a gente teve o primeiro topo aqui, ó, em janeiro de 2021, a gente deu uma diminuída ali no varejo, depois a gente subiu mais um pouco e aí o varejo chegou mais uma vez, outra formação de topo. E aí depois ali a gente começa a ter o varejo sumindo de vez do mercado. Dessa vez a gente também teve o varejo chegando, tá? Não de uma maneira tão forte, tão agressiva como nós chegamos aqui em 2021. E isso tem uma explicação bem clara pela qual o varejo ainda não chegou de uma maneira tão forte. 2020 e 2021 a gente estava vivenciando a maior expansão monetária em todos os países. O varejo ele chega quando nós estamos em expansão monetária. Nesse ciclo, não houve expansão monetária ainda. Acontecerá essa expansão monetária mais para frente, quando o Fed voltar a taxa de juros dele ali para zero, e aí ele começar a aumentar o seu balanço. A gente vai vivenciar uma nova expansão monetária. Lá nós teremos a grande subida de uma maneira mais forte. E é nesse momento que as altcoins elas sobem muito forte. Eu vou te mostrar também através de dados isso daqui referente às altcoins. Mas o que eu quero que você entenda aqui nesse momento é que hoje nós não temos um interesse por Bitcoin. Veja que nós estamos ali próximo do mesmo patamar de preço, né? 60 mil dólares e nesse momento o varejo ele não tem interesse. Se o varejo ele não tem interesse, isso nos dá um sinal de que as coisas elas não estão tão favoráveis assim. Obviamente a gente não quer comprar quando o varejo chega. A gente utiliza outras métricas para comprar. Mas eu estou te mostrando o momento que nós estamos vivenciando, que é uma falta de interesse. Para a gente não ficar enviesado somente no YouTube, a gente pode olhar ali também para o Twitter, né? Infelizmente, hoje não se tem Twitter no Brasil, mas a gente sabe que a gente está falando de nível global. Quando a gente olha para o Twitter, também não teve o varejo chegando. Veja que o varejo ele sempre vai chegar ali mais para o final do ciclo, então a gente ainda não vivenciou o que eu chamo da última fase do ciclo. A última fase do ciclo, ela ainda vai acontecer no Bitcoin, que é a fase eufórica, um momento que todo mundo está com expectativa de surfar. Quando a gente olha para essas metas de 100 mil dólares, por exemplo, altcoins performando bem, altcoins entregando 10, 20 vezes de multiplicação, tudo isso vai acontecer dentro da euforia. Essa euforia ela ainda não chegou. Não quer dizer que ela já vem logo em seguida. Pelo contrário, nesse momento as coisas elas estão um pouco mais turbulentas. Por que elas estão turbulentas? Quando a gente começa a analisar, por exemplo, as transações, né, a saúde de toda essa movimentação, olha só, o que rege o preço de qualquer ativo? Oferta e demanda. Um Bitcoin, ele simplesmente vale um Bitcoin se você for um ativista, se você for uma pessoa que está pensando na liberdade, em você ter o seu dinheiro no seu controle e não depender do Estado. Um Bitcoin vale um Bitcoin. Agora, se você estiver olhando para o Bitcoin, 60 mil dólares, 70 mil dólares, 50 mil dólares, saiba que você está utilizando o Bitcoin em termos de ativo financeiro. E o ativo financeiro ali, a gente precisa de ter uma matemática favorável para a oferta e para a demanda. A gente precisa ter mais demanda do que oferta, beleza? E bom, como que a gente consegue
verificar tudo isso daqui? É só a gente olhar para a blockchain e entender exatamente as transações. Se a gente olhar para as corretoras, esse gráfico aqui, ele vai nos mostrar exatamente o fluxo dentro das corretoras. Aqui a gente tem uma média de 30 dias e uma média anual, que é a linha azul. Quando a gente vê que o mercado está subindo, o mercado está mais eufórico, que nós temos demanda pelo ativo, nós estamos subindo com essas linhas, né? Afinal de contas, a gente está tendo mais transações, mais demanda pelo ativo. Quando a gente começa a vivenciar bear markets, por exemplo, veja que há menos transações nas corretoras, porque tem menos interesse de tradar o ativo. Só existem essas duas médias aqui, anual e de 3 meses, tá? Para a gente entender qual que é o momento que nós estamos vivenciando. Aqui a gente não utiliza cruzamentos de médias, por exemplo, para tomar decisão. Mas entenda que se a média de 30 dias ela está acima da anual, significa que a gente está tendo mais pessoas chegando em um passado recente. Agora, se ela estiver abaixo, significa que cada vez mais, cada dia que passa, a gente tem menos pessoas chegando. Bom, quando a gente olha para o momento aqui do bull market que nós vivenciamos, ótimo, nós estávamos cada dia que passava ali, semana após semana, tendo um aumento no número de transações nas corretoras. Hoje a gente tem uma grande diminuição desse volume de transações. Isso daqui mostra uma falta de demanda pelo ativo. Lembrando, a matemática de oferta e de demanda é que vai fazer o preço de qualquer ativo subir ou cair. Bom, obviamente ali a gente olhou exatamente para as corretoras. Se a gente for olhar para a blockchain ali, as transações que são on-chain, né, não dentro da corretora, por exemplo, a gente vê que também houve uma diminuição nesse volume de transações. Veja, quando a gente está no bull market, é comum que a gente tenha bastante transações na rede ali, as pessoas enviando para suas carteiras, trocando de uma carteira para outra, estocando, fazendo hold, simplesmente movimentando a rede. Nesse momento, a gente começa a ter a rede um pouco mais apática. Isso é um sinal de falta de demanda. Olha só, a gente começa uma análise através dos dados sociais, entendendo que não tem uma demanda do varejo. E a gente parte para aquelas pessoas que já investem dentro do mercado cripto. Somos nós que estamos aqui, por exemplo, você que está assistindo essa análise junto comigo, você faz transações dentro da corretora ou on-chain ali, por exemplo. E quando a gente olha para isso, tem uma diminuição também, uma falta de interesse dos investidores nesse momento no Bitcoin. Opa, calma aí que eu fiz bagunça aqui. Bom, quando a gente olha para isso daqui, a gente entende que é um sinal bearish, um sinal negativo. E se a gente for colocar no papel aqui, né, por exemplo, o fluxo de ETF, uma coisa que as pessoas sempre comentam aqui quando eu falo de tendências de baixa. Eu não sei porque as pessoas elas gostam de ser amantes a uma tese de alta infinita. Galera, a gente está dentro do mercado financeiro, existem os momentos de baixa, existem os momentos de alta no mercado. A gente tem que saber surfar, não seja nem um perma bull, nem um perma bearish. Uma pessoa que está permanentemente acreditando na alta ou permanentemente acreditando na baixa. Vivemos em um mercado que ele oscila. Existem momentos de alta, existem momentos de baixa também. E é muito comum que as pessoas comentem aqui, mas a BlackRock está comprando. Então você quer dizer que nós estamos em bear market mini e a BlackRock ela está completamente errada. Bom, o primeiro ponto é que se você avaliar a quantidade, a porcentagem de capital que a BlackRock tem investida em Bitcoin, por exemplo, versus a quantidade de assets, né, de ativos que eles têm ali, é muito pouco. E, inclusive, esses Bitcoins não são da BlackRock, mas sim dos clientes dela, ela só está fazendo uma gestão disso daí. Então, a gente está falando de empresas bilionárias que elas estão começando a molhar o seu pé dentro de cripto. Isso, por longo prazo, é muito bom. Mas quando a gente avalia no curto prazo aqui, por exemplo, olha só, se a gente colocar o fluxo de ETF ali de uma maneira diária, ele está meio confuso. Existem dias de alta, existem dias de baixa, dias de alta, dias de baixa. Mas se a gente quiser tirar um pouco desse ruído, a gente pode colocar uma média de 7 dias. E aí aqui a gente não está avaliando o valor em dólar que eles estão transacionando, mas sim o valor em Bitcoin, a quantidade de Bitcoins que eles estão transacionando. Isso daqui é um gráfico de valor net, quando está verde significa que a gente está tendo mais compras do que venda. E quando a gente está em vermelho, está tendo mais vendas do que compra. Esse valor net é a diferença dessa matemática.
E bom, a gente vê que eles tiveram um alto interesse aqui em comprar ali, por exemplo, em fevereiro, em março, durante um movimento mais eufórico do mercado, durante um movimento que o varejo também estava chegando no mercado, então as coisas elas estavam mais positivas nesse momento e os ETFs eles estavam comprando. De lá para cá, a gente começou a vivenciar uma grande lateralização nesses movimentos do ETF. Veja que a partir ali de julho, né? Não vou falar a partir do dia de julho, porque a gente está olhando do dia 30 de julho, porque a gente está olhando para uma média aqui semanal, mas a partir de julho ali a gente começou a ter uma diminuição do interesse comprador e um aumento do interesse vendedor, ou seja, mais um ponto negativo. Então, para aquelas pessoas que estão olhando somente para fluxo de ETF, porque a BlackRock está comprando, esse dado ele não está positivo nesse momento. Esse dado ele está negativo nesse momento. Eles estão mais vendendo do que simplesmente comprando. Obviamente que quando esse cenário mudar, as coisas mudam mais um pouco. E o porquê que esse momento do ciclo ele é tão traiçoeiro? Eu vou te explicar isso através ali mais para frente do Price Action. Mas eu quero que você entenda que muitas pessoas elas estão olhando somente para o halving do Bitcoin. Essas linhas pontilhadas aqui foram um halving do Bitcoin. Quando a gente olha para 2013, pós-halving, o que nós fizemos? Nós subimos. 2016 ali também, pós-halving, o que nós fizemos? Nós subimos. 2020 ali, pós-halving também, o que nós fizemos? Nós subimos. E nesse halving nós não estamos subindo. E aí o que as pessoas me questionam sempre é, tá bom, dessa vez então você está falando que o ciclo ele não vai respeitar o halving. Bom, primeiro ponto é que o halving por si só ele não faz preço, mas o market que o halving causa, ele faz preço sim. Agora eu quero que você entenda que cada ciclo ele tem uma particularidade diferente. Eu quero que você observe aqui, ó, por exemplo, que o ciclo de 2012 a 2014 ali, após o halving, a gente teve um topo, depois o mercado lateralizou, foi um topo muito forte que nós tivemos aqui, depois o mercado subiu mais um pouco e a gente teve um novo topo, ou seja, nós tivemos dois topos no primeiro ciclo. Quando a gente olha ali para o ciclo de 15 a 18, a gente simplesmente subiu e foi embora. A gente simplesmente fez pequenas correções ao longo desse caminho, subiu e foi embora. Ou seja, o ciclo de 18, ele teve uma particularidade diferente do primeiro ciclo. O primeiro ciclo, ele fez dois topos, um com uma grande queda, uma queda bem agressiva, onde a gente saiu, cara, ali, ó, dos patamares, onde foi essa máxima aqui, ó, a gente tá falando que saiu de 229 dólares e voltou a 67 dólares. Isso, para mim, é um bear market, beleza? E depois a gente foi buscar um novo topo. Quando a gente olha para o nosso último ciclo aqui que nós vivenciamos de alta, a gente também teve uma particularidade diferente de todos os outros dois, que foi a gente subiu de uma maneira muito agressiva logo no início do ciclo e depois a gente devolveu praticamente toda essa alta para depois o mercado ele subir de uma maneira mais consistente. Nesse ciclo, nós também temos uma particularidade diferente, que a gente visitou o all-time high antes do halving acontecer. Então eu quero que você entenda que sim, a gente tem um relógio suíço trabalhando em torno do Bitcoin. Esse relógio suíço nos mostra que a cada 4 anos a gente vivencia um ciclo do Bitcoin. E eu não estou falando do halving. Eu estou falando em termos da gente descobrir um fundo, descobrir um topo, voltar para uma região, retração e a gente vivenciar um ciclo mesmo de investidor, onde a gente vai passar por todos os sentimentos do investidor, desde a capitulação até a euforia extrema ali, por exemplo. Então a gente vê que tem uma particularidade nesse ciclo comparado com todos os outros ciclos. O ciclo ele é diferente? Não, o ciclo ele sempre se repete em termos de sentimento, emoção, tudo isso funciona da mesma forma. Mas cada ciclo ele tem uma particularidade. Por isso que a gente não fala que o passado ele é igual ao presente, mas o passado igual ao futuro. Mas o passado ele rima com o futuro. Significa que tem algumas nuances diferentes aí. E quando eu falo de tudo isso, não significa que a última fase do ciclo do Bitcoin ela já aconteceu. A última fase do ciclo do Bitcoin, essa região azul que nós temos aqui em cima, ela ainda não aconteceu. A gente ainda vai vivenciar a fase eufórica, a fase que o varejo chega no mercado, a fase que, cara, a Rede Globo, Jornal Nacional, em todo lugar que você vai, as pessoas estão falando sobre Bitcoin, ou até mesmo todo mundo está investindo em Bitcoin. E aqui é onde que você vai ver todo mundo com 80% do seu capital
em cripto, né? Porque essa pessoa, ela fez muito dinheiro no Bitcoin. Pessoas que não são desse nosso mercado, tá? Pessoas que são do mercado tradicional. Você vai ver essas pessoas falando isso daí. A gente ainda não vivenciou essa fase. Só que o que nós estamos vivenciando hoje é um movimento de retração. Estamos vivenciando um mini bear market igual nós vivenciamos em 2019. Veja que o NUPL ele está caindo em 2019 e aqui também nesse momento nós estamos com o NUPL caindo, ou seja, nós estamos vivenciando uma fase de retração. Sem contar que em 2019 a gente também tinha a redução da taxa de juros, período de contração monetária, muito semelhante com o que está acontecendo nesse momento. E aí, muitas pessoas, elas estão olhando para o preço do Bitcoin e falando, o preço do Bitcoin ele não corrige. A gente tem um mercado extremamente forte. Isso daqui são pequenas correções ao longo do processo. A gente vai voltar a subir, vai estourar o time high e vai embora. E aí aqui é o ponto, o porquê que o mercado ele está tão traiçoeiro dentro dessa região. Olha só. Antes de eu te falar o porquê que ele está traiçoeiro, entenda que a gente fez uma análise aqui, através de dados. Simplesmente abri alguns indicadores, mostrei para você que a gente tem uma falta de demanda, o varejo não está no jogo, os ETFs eles estão vendendo e que todo ciclo ele tem uma particularidade diferente. Isso são dados, não é aquilo que eu acho, simplesmente aquilo que os dados estão apontando. E quando a gente olha para a região que nós estamos hoje, ela é uma região extremamente traiçoeira. Porque muitas pessoas elas não estão dando valor e atenção, por exemplo, para as estratégias de proteção. Quem me segue há mais tempo no canal aqui sabe que desde esse período aqui, ó, de abril, que na verdade desde essa queda aqui, ó, do dia 13 de abril, que foi num sábado, olha só quanto tempo que já faz isso daqui. A gente vai voltar aqui, ó, pro dia 13 de abril. Desde o momento dessa queda aqui, eu venho ficando mais bearish. E exatamente na segunda-feira aqui em seguida, eu soltei um vídeo para vocês falando que eu vendi R$500 mil em altcoin, por exemplo. E nesse período eu fui muito criticado. E eu entendo por que eu fui muito criticado. Porque nesse momento a gente ainda tinha uma total estrutura de alta. A gente ainda tinha um mercado um pouco eufórico dentro dessa região. Afinal de contas, se a gente voltar ali para o dia 12 de maio, nas métricas de YouTube, por exemplo, a gente vai ver que estávamos em uma região de alto volume ainda no dia 12 de maio, né? Se a gente pegar aqui no dia 12 de abril, essa região aqui, ó. Se a gente voltar para essa região aqui, ó, a gente vai ver que ainda tinha um alto volume, ou seja, o varejo ainda estava chegando nessa região. Por isso que eu fui muito criticado aqui. Só que, desde quando isso aconteceu, o mercado ele começou a ficar muito traiçoeiro e nós estamos caindo. Por que ele está traiçoeiro? Exatamente por conta dessa métrica que você está vendo na sua frente. Quando a gente teve essa queda aqui, uma das coisas que mais me chamou a atenção foi o nível de queda que as altcoins estavam sofrendo. Olha só, eu vim o ciclo inteiro, desde os $16 mil, com maior quantidade de Bitcoin dentro das minhas carteiras. Chegou ali naquele momento eufórico, eu comecei a torcer a mão para as altcoins, ou seja, eu comecei a adicionar mais altcoins dentro das minhas carteiras. Até que a gente chegou nesse sábado, no dia 13 ali, onde as coisas mudaram completamente o jogo. Onde eu entendi que o mercado ele não estava favorável para as altcoins. A partir daquele momento, eu voltei todas as minhas posições para Bitcoins, algumas carteiras foram liquidadas, mas outras carteiras elas ficaram com 80%, 86% em Bitcoin. Sabendo disso, entendendo isso, foi muito por conta do que está acontecendo também com o fluxo que nós temos do dinheiro dentro do mercado. Isso é o que faz com que a gente tenha um mercado traiçoeiro. Porque o fato do Bitcoin ele não estar caindo com muita força, muita agressividade, as pessoas estão acreditando que a gente está em uma acumulação para continuar subindo. Mas na real, o que está acontecendo é que o capital das altcoins ele está vindo para o Bitcoin. E eu vou te explicar isso através desses dados aqui. Olha só, quando a gente tem um mercado eufórico chegando na última fase do ciclo, eu quero que você observe aqui que a gente tem a linha laranja, o market cap do Bitcoin. Ou seja, a gente tem o dinheiro dentro do Bitcoin. Na linha azul, a gente tem o dinheiro dentro do Ether. Eu quero que você entenda que nessa última fase do ciclo, o capital ele começa a sair do Bitcoin, linha laranja caindo, e ele começa a fluir para o Ether, linha azul subindo. Isso daqui é o que nos dita a nossa altcoin season. Esse daqui é o momento que a gente deve se expor mais às altcoins.
Quando a gente olha para esse momento, o que está acontecendo? Não, o capital ele não está fluindo para o Ether. Pelo contrário, o capital que a gente está vendo sair do Bitcoin, por exemplo, ele está indo para as stablecoins. Isso daqui é um grande problema, porque isso significa que se a gente está tendo um aumento do fluxo de capital para as stablecoins, significa que as pessoas estão buscando por proteção. É só você fazer uma pergunta simples. Quando você vende seu Bitcoin, você troca ele por o quê? O USDT? O USDC? Não sei qual é a altcoin que você, a stablecoin que você utiliza. Mas uma coisa é fato, você troca o seu Bitcoin por um ativo que ele é lastreado no dólar, por exemplo. Ou seja, você tem uma paridade ali 1 a 1. Isso vai fazer com que você esteja em um ativo mais seguro, que ele não é um ativo volátil. Essa migrança do capital indo para dentro das stablecoins, isso daqui é um grande problema para nós nesse momento. Não é à toa que quando eu comento muito com vocês que se o supply da stablecoin ele está subindo, isso é bearish para o mercado, isso não é bullish. Olha só, a gente tem todo o supply aqui de todas as stablecoins, o USDC, o USDT, BUSD, que já nem existe mais, o DAI, e a gente tem um agregado aqui. Agregado é juntando todas as stablecoins. Olha só. Eu quero que você entenda que quando o capital das stablecoins está subindo, significa que as pessoas elas estão saindo do Bitcoin e partindo, por exemplo, para stablecoin. Foi o que aconteceu aqui, ó, no ciclo passado, onde a gente tem um aumento do supply das stablecoins. Quando a gente tem uma diminuição desse supply das stablecoins, significa que você está trocando seu USDT, USDC por Bitcoin. Então, significa que você está comprando, se expondo ao risco. Isso faz com que a gente tenha uma diminuição do supply circulante das stablecoins. É muito comum as pessoas olharem e falar, o supply das stablecoins está subindo, então está entrando dinheiro dentro do mercado cripto. Não é verdade isso, mas também não é mentira. Esse dinheiro ele não está entrando dentro do mercado cripto. Esse dinheiro ele já está dentro do mercado cripto, só que ele está vindo do Bitcoin para as stablecoins, do Ether para as stablecoins, porque as pessoas estão buscando por proteção. É simples, é só a gente olhar exatamente como que funciona esse jogo da dominância das stablecoins. Quando a gente tem o mercado em bear ali, onde as pessoas vão procurar por compra, nesse período você vai ver um aumento do long term holder velhaco, nesse período você vai ver sinais de formação de fundo, por exemplo, e a gente começa a ver que o supply das stablecoins, a dominância dela cai, em vez da dominância dela subir. Diante disso, a gente tem que saber jogar esse jogo do mercado. E o que está acontecendo nesse momento é que boa parte das altcoins ela está entregando a sua dominância para o Bitcoin. Se a gente tem as altcoins entregando dominância para o Bitcoin, que é essa diminuição da linha roxa aqui e um aumento da linha laranja, significa que a gente faz com que o Bitcoin ele não tenha grandes quedas. Porque, por exemplo, o capital de ativos como Matic, que está simplesmente indo ladeira abaixo, esse capital ele está fluindo para o Bitcoin. Porque cada dia que passa, as pessoas estão entendendo mais que a altcoin season ela não vai acontecer agora. Então, enquanto a gente vê, por exemplo, uma TIC aí se desvalorizando aproximadamente 70%, a gente vê que o Bitcoin ele está se segurando durante esse período de uma maneira mais forte. Se a gente olha para a desvalorização do Bitcoin aqui, ó, desde a sua formação de all-time high, nós estamos falando de uma desvalorização de 21%, ou seja, a gente tem uma desvalorização muito menor. E isso está acontecendo porque em toda queda do Bitcoin, o capital das altcoins, ele vem para dentro do Bitcoin. Eu quero que você entenda que as altcoins elas já estão chegando no limbo. A gente está vendo várias altcoins no fundo de 2 anos. Já faz muito tempo que eu venho comentando no canal sobre o perigo de estar exposto nas altcoins. Nas últimas semanas eu não comento tanto sobre esse perigo porque eu acredito que todo mundo já tenha se protegido disso. Eu acredito que todo mundo já entendeu que nesse momento o jogo ele é do Bitcoin. Esquece estar exposto em altcoins, porque a altcoin season ela não vai acontecer agora, ela só vai acontecer quando a gente entrar em expansão monetária. Se a gente olhar para o ativo aí que ele sempre vai puxar a altcoin season, é o Ether. Se a gente olhar para o Ether, ele está se desvalorizando fazem 2 anos perante ao Bitcoin.
Significa que em algum momento ele vai formar fundo? Sim, óbvio que em algum momento ele vai formar fundo, mas nos últimos 2 anos ele está se desvalorizando perante ao Bitcoin. Quando vai acontecer esse fundo? Eu não sei. O que eu sei é que quando eu olho para o price action do Ether, por exemplo, eu vejo que as coisas estão mais feias ainda. Eu comentei sobre esse triângulo descendente com vocês. Ontem esse triângulo descendente fez um fechamento de um candle abaixo de todo o suporte que ele teve aqui. Ele já perdeu esse suporte, já perdeu essa região de fundo? Ainda não, porque ele deu uma agulhada dentro dessa região aqui. Mas saiba, se a gente perder essa região aqui, a gente já está perdendo essa região, na verdade, né? Porque hoje a gente está dando continuidade na queda. Isso aqui mostra que o mercado ele está cada vez mais perigoso para as altcoins. Obviamente, em algum momento a gente vai chegar no fundo aqui e o mercado ele vai ficar mais favorável para as altcoins. Mas entenda, esse jogo, no momento que nós estamos vivenciando, é um jogo extremamente delicado. Galera, tá super difícil fazer dinheiro dentro do mercado cripto nos últimos meses, nos últimos 5 meses, porque o Bitcoin ele está em um movimento muito perigoso e traiçoeiro, onde a gente tem muitos dados apontando para baixo no Bitcoin. As altcoins elas estão simplesmente derretendo nos últimos meses. Isso faz com que o mercado ele fique difícil da gente fazer dinheiro. Nesse momento, todas as estratégias elas devem estar voltadas em estratégias de proteção. Eu sei que você tem a sua carteira aí do lado e você ama os seus ativos e você quer simplesmente holdar porque eles são bons projetos e você acredita que isso vai mudar a sua vida. Sim, isso é um fato, mas na hora que for o momento certo. Até esse momento chegar, a gente ainda não está no cenário para esses ativos. Não é à toa que, por exemplo, todas as compras que eu fiz ali, inclusive a compra que foi feita dentro da carteira rumo ao milhão, no 53.810, é uma compra extremamente com a bunda na parede. Não é uma compra, eu não comprei R$1 milhão e eu não indiquei compra para os meus clientes no 53.810 e foi o fundo que nós marcamos recentemente, simplesmente compra ou dessa parada porque a alta é infinita. Não, ela não é infinita, o mercado está em um momento extremamente caótico. Quando as coisas estiverem favoráveis, nós estaremos favoráveis. Se quer ver o Gui Bullish, volta no meu canal em 2022. Simples, volta no meu canal quando a FTX quebrou. Assiste os meus vídeos ali a partir de novembro de 2022 e assiste até o início de 2024. Assiste todos os meus vídeos ali. E você vai ver o que é uma pessoa extremamente bullish. Naquele momento, os dados eram favoráveis. Nesse momento, os dados eles são bearish. Se você quiser que eu tome todas as decisões, entenda para que lado que o capital vai, se você vai investir em Bitcoin ou em altcoin, o que você vai fazer, qual que é a hora de comprar, qual que é a hora de vender, entra para a carteira rumo ao milhão, que é uma carteira minha. Eu analiso o mercado, eu tomo todas as decisões, você não precisa analisar e fazer nada. Tudo que você precisa fazer é dar um Ctrl+C e Ctrl+V nas minhas decisões. Dentro da carteira rumo ao milhão é a melhor maneira que eu posso te ajudar, porque ali eu estou no controle da carteira, eu sei aonde eu comprei os ativos, eu sei quando eu vou vender os ativos, eu sei qual que é a visão de futuro e qual que é o planejamento dessa carteira. Se você quiser que eu tome todas essas decisões pautadas em cima de dados para você, no primeiro link da descrição você pode entrar para dentro da carteira rumo ao milhão. Saiba que estamos em um período difícil. Nesse período, Gui Teles, ele é uma pessoa que está sobrevivendo no mercado. Não estou com estratégias altamente expostas, estratégias sem proteção, não estou dessa maneira agressiva. Hoje eu estou mais no cenário defensivo, porque eu acredito, através de dados, que esse é o melhor cenário para hoje. As pessoas que ficarem rodando mais do que 30% em altcoins e considere Ether nesse balaio, tá? Você vai ver o seu capital desvalorizando cada vez mais. Mesmo que você aplique estratégias de recompra a cada queda, a gente ainda está em um período bem certo para as altcoins. Bom, essa foi a nossa análise de hoje, eu espero que você tenha gostado, acabei me estendendo aqui. Se você gostou, deixe seu like, se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Eu espero de verdade que eu tenha conseguido responder as perguntas sobre fluxo de ETF e sobre fluxo de stablecoin, beleza? Eu planejei tudo isso aqui para que eu pudesse, de vez, explicar para você como que funciona esse fluxo desses dois ativos, beleza? Bom, forte abraço, tamo junto e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!